Olá, eu quero te fazer um convite nessa época aí de quarentena, de isolamento, nesse tempo que estamos aí precisando de uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto, uma palavra que nos põe para frente e nos faz olhar além do horizonte. E uma palavra para mim que é muito impactante, que sempre alimentou o meu coração, minha alma, é a palavra do Evangelho. E meu convite é para que você caminhe comigo nesses dias no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é considerado um dos primeiros evangelhos, ou o primeiro evangelho, na verdade, a ser escrito. Ele se torna base para o Evangelho também de Mateus, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João já tem um outro estilo de escrita. E o que acontece é que Marcos, ele era discípulo de Pedro, e Pedro anunciando aos quatro cantos, chegando até Roma para falar acerca da verdade dessa pessoa que é Jesus Cristo, que é a própria verdade. E o que as pessoas em volta começaram a clamar para Marcos, que era discípulo de Pedro, é: Marcos, põe isso no papel, escreve isso. Pedro está aí preocupado em pregar, preocupado em anunciar, mas nós também precisamos registrar isso. E eles clamam para Marcos, e os autores aí que vieram depois de Marcos vão contar essa história, de que Marcos começou a anotar as histórias que Pedro contava e começou a organizar isso até se tornar esse evangelho tão precioso. Isso foi escrito de Roma, pensando em gente do Império Romano inteiro. E nós estamos aí longe daquela época, mas é muito interessante, porque o próprio Marcos, quando ele escreve, ele vai traduzindo algumas coisas da cultura judaica, que era ali o ambiente de onde todas aquelas histórias floresceram, e ele vai se preocupando um pouco com o seu público. E o que eu queria era trabalhar um pouco disso, olhar o texto em pequenas pérolas, assim, em termos de ponto zip, como a gente dizer, algo compactado, muita informação, mas em pequenos trechos a gente conseguir tirar algumas lições de vida para a gente, ok? Minha intenção é ter vídeos bem curtos, esse talvez um pouquinho maior por causa dessa introdução, mas os próximos, a ideia é ir direto no texto. E eu quero já te convidar para entrar direto no texto. Marcos começa falando que ele vem para contar a história de Jesus, mas ele começa com o início do ministério de João Batista, e diz assim os primeiros versos do Evangelho de Marcos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Muito interessante como é que Marcos já começa fazendo um link com o Antigo Testamento. Ele diz: olha, o que João Batista veio fazer não é nada novo, é algo que já foi predito lá por Isaías, séculos antes disso que está acontecendo. E Isaías falou que Deus enviaria uma pessoa para preparar o próprio caminho do Senhor. Senhor aqui é a referência ao próprio Deus, ou seja, esse Deus, e ele já apresenta Jesus como Filho de Deus, ou seja, João Batista apresentando esse caminho para Jesus, esse caminho de que Jesus iria vir, e ele diz o texto que ele vai endireitar, ele vai organizar o povo para preparar para a mensagem que Jesus vinha trazendo. E é muito interessante, ele tem toda uma roupagem de profeta do Antigo Testamento, ele tem um estilo mais ermitão, assim, de profeta do Antigo Testamento, e é isso que está acontecendo. Ele está fechando ali o ciclo da Antiga Aliança no Antigo Testamento para abrir o Novo Testamento, e é isso que Marcos está apresentando. E uma das lições que eu gosto de tirar daqui é o seguinte: João,
Muitas pessoas vinham para ele, muitas pessoas chegavam até ele e queriam escutá-lo, queriam ser batizadas por ele, mas ele já diz, olha, vocês estão vindo até mim, mas eu quero dizer, tem um vindo aí que é muito maior, que nem desatar as sandálias, as correias da sua sandália, eu sou capaz, eu sou digno de fazer. E eu acho muito legal porque João poderia muito bem ter se inflado e dito assim, ó, tá vendo como é que as pessoas gostam de mim, gostam do meu jeito de falar, gostam da minha mensagem, eu sou o cara. Mas ele sabia para que Deus o tinha separado para fazer. Ele sabia muito bem para que ele estava ali naquele tempo. E o foco dele permite ele não perder o rumo. O foco dele e a consciência do seu chamado, a consciência de quem ele era, a consciência do papel dele na história daquilo que estava acontecendo, fez ele manter o foco e continuar apontando para Jesus. As pessoas queriam ele naquele momento, mas ele diz, não, não sou eu, é Jesus. Isso eu acho muito legal porque quantas vezes a gente é tentado a receber tudo que vem até nós como se fosse algo mesmo do nosso fazer, algo da nossa capacidade, algo que nós é que somos as pessoas, eu é que sou, eu que sei fazer, e a gente tem que lembrar que acima de nós tem alguém muito maior, e a gente não pode nada se Deus não abrir as portas, se Deus não nos der o respirar, se Deus não nos ajudar com a força. Nessa época aí de coronavírus é que a gente percebe, basta um estalar de dedos que um pequeno vírus desmorona e leva para a cova uma pessoa, às vezes até mesmo gente saudável. Então que a gente possa pensar nisso nesses dias e nessa caminhada com o Marcos aí que eu estou te convidando a fazer, a gente poder caminhar juntos e continuar mantendo esse foco. Quem nós somos, mas acima de tudo, quem Ele é. Jesus te abençoe ricamente.